Vamos criar então uma lista de pessoas, né? Sendo elas alunos e professores. Aqui não vou fazer validação de dados, pois senão ficaria grande nosso sistema. A única coisa que eu vou fazer aqui é uma estrutura, vou fazer uma estrutura de repetição para continuar lendo enquanto você quiser continuar carregando a lista. Então, enquanto o que a pessoa digitou na tela, writeline for ponto, colocar ponto to upper aqui para garantir que sempre vai estar em maiúsculo. Então, enquanto for igual a sim, quer dizer que eu vou continuar querendo carregar os dados da lista. E sempre que começar aqui, eu vou dar um console.clear para limpar a tela. E enquanto, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Console.writeline continuar carregando na lista. E aqui a gente vai colocar o seguinte, um S/N, S ou não, né? Sim ou não. E eu vou dar um espaço aqui. Deixa eu tirar aqui, colocar para aparecer na mesma linha. Então, olha como que vai ficar quando a gente executar isso aqui. Continuar carregando na lista. Enquanto for digitado sim, ele não sai da lista. E assim que eu digitar N, ele finaliza meu sistema. Então, aqui a gente criou uma estrutura de repetição que enquanto for digitado sim, ele vai continuar dentro dessa estrutura. Próximo passo, eu quero saber se ele quer cadastrar um professor ou ele quer cadastrar um aluno. Então, vou colocar aqui professor P aluno A. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se o que a pessoa digitou, console.readline, né, o que ela digitou for, vou colocar um to upper aqui, ponto to upper ou to lower também, tanto faz, se for igual, né? To lower se fosse colocar aqui em minúsculo, mas como se for igual a professor, então eu sei que ela quer cadastrar um professor. Se não é um professor que ela quer cadastrar, se não, colocar um else aqui, se não for um professor, então, igual eu falei para vocês, não vou fazer validação, eu vou considerar que se não for um professor, ela quer cadastrar um aluno. E aqui, se ela quiser cadastrar um professor, eu vou solicitar então que ela informe os dados do professor. Então, console.write. E eu vou colocar aqui, professor possui matrícula, string. Para matrícula, atribua console.readline. Como eu coloquei tudo como string já era o objetivo de não ter que fazer conversão mesmo. Então, se é o professor tem matrícula, professor possui nome, professor possui também idade. E depois que nós criamos as variáveis, então, e para essas variáveis a gente já definiu qual é o valor de cada uma, carregando essas variáveis aqui com a leitura da tela, agora vamos criar então um objeto pessoa. Vou criar pessoa do tipo pf atribua new PF, né? PF vai ser um professor, atribua novo professor. E o que eu vou usar como professor? O que o professor possui?
professor ele possui então uma matrícula. Então eu vou falar que professor possui matrícula. E aí o que mais que professor possui? PF possui nome. Então para o atributo nome de PF eu defino nome. PF possui uma idade. Para a idade eu defino a idade. Então ó, a gente leu, carregou os dados e agora estamos usando as variáveis aqui. Aqui também, para facilitar, a gente poderia ter feito da seguinte forma, até ficaria até melhor. Tá? A gente poderia fazer da seguinte forma, aqui para minimizar a quantidade de codificação, poderia fazer assim, ó, Ctrl X, aqui na hora de digitar a matrícula já entra direto, aí eu já não preciso mais disso aqui, e aqui na hora da gente fazer, que depois que eu criei, uma vez criado uma pessoa do tipo professor, em vez de eu ter que ficar lendo tudo aqui e depois atribuir aqui embaixo, eu já posso fazer da seguinte forma, para professor seja atribuído, então, professor nome, para o nome do professor seja atribuído a leitura da tela e para a idade do professor seja atribuído também a leitura da tela. Então aqui já ficou de forma mais resumida a nossa ação aí. Então eu solicito o nome e eu já leio direto para o nome do professor, para o atributo nome do professor, qual é o nome digitado, e para o atributo idade, a idade digitada. Isso se quiser cadastrar um professor. Caso queira cadastrar um aluno, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. A única coisa que vai ser um RA, não vai ser uma matrícula. Eu vou criar aqui um AL agora, a partir de aluno. E eu vou solicitar, então, RA. Assim que solicitar o RA, eu já vou digitar, vou criar um objeto já informando qual que é o RA digitado. E aqui para al.nome, aluno.nome, a gente define o nome, para aluno.idade, define a idade. Uma vez, então, criado esse objeto aqui, uma vez criado um objeto, nós podemos, então, estar gravando esse objeto agora numa lista de objetos do tipo pessoa. Então, a nossa lista já está criada, a lista de pessoas, e agora é só ao final de cada objeto criado para a lista de pessoas.add e adiciona então PF a lista, se for professor, e adiciona aqui agora para lista de pessoas.add, adiciona AL, que é um aluno. E aqui vamos remover toda essa codificação que nós tínhamos feito anteriormente aqui embaixo. Só vou deixar aqui o console.readkey, senão ele finaliza direto, a gente nem vê o resultado. Então, enquanto eu continuar aqui, enquanto a gente continuar dentro dessa primeira estrutura, desse do while aqui, ele vai continuar carregando a lista. Assim que for digitado qualquer coisa diferente de S, ele vai finalizar a lista. E quando ele finalizar a lista, eu quero mostrar os dados existentes nessa lista. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar uma estrutura, eu poderia usar a estrutura while aqui, mas eu vou usar uma estrutura for hash. Então, for hash para cada pessoa, P em lista de pessoas. Então, para cada pessoa existente nessa lista, eu quero que seja exibido então os dados dessa pessoa. Eu vou colocar aqui então console.writeLine e eu vou chamar aqui então o método p.getDados. E ele vai mostrar então quais são os dados dessa pessoa. Só executando aqui para fazer um teste, a hora que a gente finalizar, a gente dá um clean também, limpa a tela e executa.
Então, executando isso aqui, só para finalizar. Professor ou aluno, eu quero cadastrar um aluno, RA, nome, idade, continuar sim, continuar cadastrando. O que eu quero cadastrar agora? Quero cadastrar um aluno ainda, RA, nome, idade, continuar cadastrando ainda sim. Quero cadastrar um professor agora, matrícula, nome, idade, continuar cadastrando? Não, chega de cadastrar. E aí está mostrando, então, tenho 2 alunos na minha lista e eu tenho um professor, o aluno com RA e o professor tendo aí o nome. Tá? Então, aqui a gente mostrou nessa aula como criar, então, herança. A gente mostrou a respeito, mostrou e falou a respeito de construtores, e nós falamos também a respeito de polimorfismo, onde eu posso criar então um método na classe base, que seria a classe pessoa, um método chamado virtual, e esse método ele vai se comportar de forma diferente nas classes que herdam da classe base. Então, na classe aluno e na classe professor, esse método ele é sobrescrito e em cada uma das classes ele se comporta de uma forma. Tá? Então, por essa aula nós vamos ficando por aqui e até a próxima.